Irmãos, bom dia, tudo bem? Espero que vocês possam estar se cuidando aí, dentro da quarentena. Eu sei que alguns estão indo trabalhar, e tem que ter um zelo maior, né, por você, sua chegada na sua casa, na volta. Hoje nós gostaríamos muito de ter feito a nossa aula, a pregação em si, ao vivo, mas tivemos um problema técnico no YouTube e não foi possível. Então estamos fazendo agora e espero que em certo momento aí seu você possa parar para poder ouvir, usufruir e tomar decisões com a sua vida com Deus. Vamos fazer uma oração e aí vamos mais uma vez entrar na palavra de Deus e continuar o Deus pródigo agora como parte 2. Deus, nós te agradecemos pelo seu amor. Muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. E nós queremos ser submissos à sua vontade. Nesse momento em que estamos isolados uns dos outros, que a gente não se isole do Senhor, que a gente não deixe de fazer as coisas que nos aproximam do Senhor, Deus, de orarmos juntos, de lermos a nossa Bíblia, de falarmos uns com os outros via conexões que tantas têm, Deus, para podermos nos conectar e assim nos vermos, nos falarmos. Obrigado pelos cultos que aconteceram essa semana, na terça, na quarta e na quinta. Que a gente continue assim, perseverando, não se desanimando e esperando no Senhor, que é a melhor coisa que temos que fazer, Deus. Te oramos como igreja por nossos irmãos que têm passado por dificuldades pessoais, como o Du e a Paula com o Duzinho, a Olivia, neta da Sonene e Dona Odete, Deus. Te oramos para que o Senhor possa colocar a mão sobre a Regina, que ela possa vir estar bem, Deus, e outras situações também que o Senhor sabe, Deus, que se não orarmos aqui, o Senhor possa visitar a casa de cada um e o coração de cada um. Pai, ajude-nos a termos nossos corações voltados para Ti, Deus, de maneira humilde, e possamos honrar o Deus que merece toda a honra e glória sempre. Perdoa os nossos pecados, em nome do Filho oramos, agradecemos por tudo. Amém. Então, irmãos, abra sua Bíblia novamente em Lucas 15. Nós começamos a falar, né, do Deus pródigo, Deus resgatador, Deus amoroso, Deus que quer relacionamento, que quer nos levar no colo, que quer nos proteger, que quer cuidar de nós, que já cuida, né, que tem um zelo. Então, em Lucas 15, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É interessante quando Jesus aqui fala, né? E com quem ele está falando? Com, como diz a Bíblia, publicanos e pecadores, né? Estavam ali reunindo para ouvir a Cristo. E nós, hoje, a maneira como nos apropriamos, né, de ouvir a Cristo é através da palavra de Deus, né? Que nos dá esse privilégio de podermos ouvir a palavra de Deus. Mas lá no fundo do coração deles, os fariseus, né, e os mestres, pessoas que conhecedoras até do Velho Testamento, que tinham ali um padrão deles, estavam criticando Jesus de uma maneira estúpida de se dizer, né, pelo menos para nós hoje, né? E também na época para Jesus, porque ele dizia: este homem recebe pecadores e come com eles. Olha,
Só Jesus mesmo para fazer isso, em certo sentido, né? E depois, esses homens, eles tinham muitos valores morais. E eles defendiam muito isso, os valores morais. E faziam isso como um peso sobre as pessoas. E eles não tinham um coração, de fato, voltado para a misericórdia, para a compaixão, para o amor. Então, quando Jesus, dentro desse capítulo 15, ele fala dessas coisas de a ovelha perdida, depois a moeda perdida, ele estava falando de coisas pessoais de alguém, né? Uma coisa única, um que perdeu a ovelha, o outro que perdeu a moeda, até ele entrar na parábola, de fato, do filho perdido, que a princípio, né, a gente pensa que um filho só está perdido. Então, quando Jesus fala com eles sobre isso, ele vai mais no tocante agora de uma questão de pai para filho, né? De como Deus olha para mim e olha para você. Como Deus é diferente do olhar deles, né, para as coisas ao redor. Como Deus é diferente quando Deus sai da caixinha deles, nos enviando Jesus, e mostra como que de fato a vida é ao redor do amor, como é amar alguém, como é você priorizar o amor por alguém. E Deus fez isso por mim, fez isso por você, quando nos enviou Jesus, demonstrando o maior amor que alguém poderia ter por outra pessoa, dando o próprio filho. Então, voltando só aqui em Lucas 15, no versículo 17, que diz que o filho, né, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Olha só, né? Esses poucos versículos aqui lendo. E semana passada, nós falamos sobre isso, né? Caindo em si. Você, dentro das suas reflexões, das suas meditações sobre Deus, sobre o texto que lemos, você consegue lembrar de alguma coisa que você caiu em si, que você mudou, que você se arrependeu, que você não quer mais fazer, que você não quer mais para a sua vida? Ou já passou? A Bíblia ainda nos chama, né, cada um de nós, a continuar caindo em si. Caindo em si para a própria vida, para os próprios pecados. E não denominando, né, os outros como causa do nosso pecado, mas dentro das nossas escolhas. Lembra que quem decidiu e escolheu sair de casa foi o filho. E Deus continuou ali como pai, o amando, né? E sofrendo, pensando o que ele poderia estar passando. Então, há muitas coisas que a gente tem que cair em si. E uma coisa que eu queria citar sobre o filho que saiu de casa, que foi para o mundo, e assim foi uma escolha dele, ele decidiu fazer isso. Sabe o que foi o que ele recebeu quando ele voltou? E quando ele caiu em si, ele recebeu de fato a graça de Deus plena, sem limites. Deus derramou sobre ele uma graça por completa. E esse foi o primeiro ato do fundo do coração do Pai. Só que se pensarmos sobre nós, né, lá no fundo dos nossos corações, dentro da nossa mentalidade, é desafiante pensarmos assim. Sabe por quê? Você já precisou perdoar? E como foi isso para você quando você precisou perdoar? Foi algo fácil? Você simplesmente já viu a pessoa e a abraçou, mesmo que ela tenha te feito mal? Você a recebeu com alegria, com a disposição de quem quer amar? Ou você está precisando, né, até
perdoar, como é isso no coração? Como se trabalha isso? Esse pai, ele simplesmente o recebeu com alegria, né? Não hesitou e nem colocou a culpa sobre ele, nem fez um sermão das coisas que ele tinha feito. O amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro nosso, quando a gente de fato está arrependido daquilo que a gente fez. Não importa o que seja, né? O que você tenha feito, ou quem você é, Deus não se importa com isso. Até se você peca deliberadamente, que foi isso que o filho fez, Deus o recebeu com alegria. O pai ali representado por Deus recebeu ele com alegria, com disposição de amar. Os piores erros e pecados são perdoados por Deus por causa da sua graça. E a gente precisa entender isso, né? Porque às vezes nós ficamos lutando nossos corações uns com os outros. E a gente ouve outras pessoas falando, e a gente fala para outros, e os outros às vezes não ajudam, e piora a situação. E com quem você precisa falar de fato que é com Deus, às vezes não falamos, né? Às vezes queremos mais uma opinião humana do que sobre aquilo que Deus fala, né? Pecados, eles estão aí, sabe para quê? Para serem perdoados. Já foram perdoados na cruz. Ou a gente perdoa, ou a gente se amargura, ou fica rancoroso, fica orgulhoso. E quando ficamos rancoroso, amargo, a gente fala, né? É só Deus que perdoa. É só Deus que perdoa. Com certeza, Deus perdoa. Deus não tem problema com isso. Quem tem somos nós, de perdoar o próximo. E eu sei que são situações difíceis, né? Há pecados que a gente acha até que é imperdoável. Não, esse pecado, esse daí, a gente ouve das pessoas na televisão, no mundo, né? E na verdade o que está dentro do coração é ódio, é amargura, é rancor. Será que a mesma alegria que Deus tem quando nós lemos aqui logo no começo, né? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lembre-se que é uma parábola, Jesus está falando uma coisa bem séria e forte, né? Sobre o perdão. Porque é algo que é muito sutil em nossos corações. Fica lá, né? Quando você está no mesmo ambiente que a pessoa, você descobre, né? Porque o filho sabia que a casa do pai era o melhor lugar para ele estar e que ele tinha ali comida de sobra, à vontade. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu algo mais precioso. Que a graça e a compaixão era que reinava naquele ambiente, no coração do pai dele. Então, lembre-se de que esse filho ele recebeu a graça de Deus. E ele precisou se arrepender. E nós precisamos ter a responsabilidade de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, sem terceirizar a outros, né? Então, em Lucas 15, no versículo 11, quando começa a história, vamos ler o 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha só que o pai, ele não só foi lá e abraçou o filho e recebeu o filho com ele, ele viu como o filho estava, né? E ele o calçou, vestiu, colocou o anel. É assim que Deus quer fazer conosco, né? Quer nos vestir do teu amor, quer colocar um anel dele em nós, quer que eu e você seja conhecido como filho dele. E isso é extremamente importante, de fato,
para o nosso relacionamento com Deus, saber quem somos, quem é Deus, e a maneira como Deus se aproxima de nós, e a maneira como Deus nos ama. E Jesus aqui, quando ele estava falando dessas parábolas, depois quando ele de fato fala da parábola do filho, ele quer nos ensinar algo, que é, na verdade, nem o filho que saiu e nem o filho que ficou, eles amavam o pai pelo aquilo que ele era. Por ser um homem bondoso, misericordioso, por derramar graça, eles não amavam ele por isso. Eles os amavam, ali os dois, pelo que o pai tinha. Eles tinham sentimentos, na verdade, egoístas. Em vez de amá-lo, desfrutar de sua companhia, da companhia do pai, eles simplesmente estavam apenas convivendo ali, fazendo as coisas, vestindo até uma máscara de que eles amavam aquele pai. Os dois estavam extremamente longe de Deus. Os dois. Eles não estavam conectados com o que o pai era. E às vezes nós ficamos assim, desconectados com aquilo que o pai de fato é para nós, né? E aí você pensa em como eu posso me aproximar de Deus, né? O que eu poderia fazer para me aproximar de Deus? E Deus fica sempre à disposição. Os filhos tinham que estar ali servindo Deus sem interesses. Alguma vez você já fez alguma coisa, interessado em alguma coisa? Espiritualmente falando? Quer dizer que isso faz de mim e você pessoas que podemos nos rebelar contra Deus e dele até nos alienar. Aí podemos estar transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo, mas por interesse pessoal, para vestir uma máscara, para mostrar que eu possa ser uma boa pessoa, né? Que eu vou a uma igreja. A mensagem de Jesus, ela pode deixar eu e você assim atônitos, surpresos, né? Porque podemos ter uma obediência ali, meticulosa à lei de Deus, por ser uma estratégia até da nossa rebelião contra Ele, intenções e motivações erradas. Nós podemos ir, né, e pensar mais profundo, que foi isso que até Satanás fez. Provavelmente ele tinha ali uma boa conduta, mas dentro do coração dele, ele tinha intenções e motivações impuras, erradas, buscando fazer o que é certo para com Deus, mas ele queria ter uma dívida com Deus, que inclui respostas, né? E nós somos assim às vezes, fazemos as coisas para Deus, criamos algumas dívidas com Deus, para que a gente possa ter resposta ao que, muitas vezes? As nossas orações, aos nossos pedidos. E aí ficamos presos a isso. Então nós barganhamos com Deus, né? Às vezes, sutilmente barganhamos, né? Não está abertamente, como a gente pode se ver em algumas situações, mas ficamos ali barganhando. E aí, então isso vai fazendo com que fazendo essas barganhas, a gente fala assim, pô Deus, quero uma vida mais tranquila. E aí você também quer, dentro dessa vida tranquila, ter o seu ingresso no céu, quando morrermos, né? Quando a gente começa a ter uma vida assim, e cheio de desculpas, a gente fica magoinho. Longe de Deus, achando que está perto de Deus, e a gente fica sendo o nosso próprio Salvador. Sabe quem é o seu Salvador?
Você mesmo. Pessoas religiosas, elas costumam levar uma vida assim, pautada pela moral. Uma pessoa boa, né? Pautada pela moral diante de Deus e usa a manobra de controlá-lo e colocá-lo numa condição que lhes permita pensar que Deus lhe deve algo. Ah, Deus me deve isso, Deus me deve aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E às vezes nós ficamos assim dentro da igreja, né? Eu sirvo nisso, eu sirvo naquilo, é eu que faço isso, eu que faço aquilo, e ninguém me ajuda, e essa igreja, e isso, e aquilo, e não me ligam, e não falam comigo, e não sabem da minha dor. E Deus sabe da sua dor. Ele sabe do que você está sofrendo. Será que Deus não é o suficiente para você? Obviamente que nos cumpre o papel de dever ao outro apenas o amor. Então, se você quer que alguém te ligue, quer que alguém fale com você, seja qual for a situação, ligue para o outro. Exponha. Mas Deus nunca te abandona. Deus sempre está do seu lado. Sempre. Você já se pegou em algum momento se achando melhor que alguém? Já pensou nisso? Ah, eu faria melhor, eu sou melhor, mas eu estou aqui há mais tempo, mas eu isso, mas eu faria melhor. Já se pegou? Já se pegou criticando a igreja como se ela fosse sua e não de Deus? Ou usando até a instituição, né? A gente fala, não, a instituição. Já se pegou criticando? Mas no fundo, né, você critica a instituição, mas é a igreja que nós estamos criticando, que é a igreja de Cristo, né? A igreja de Deus. Ó, Jesus, Deus, ele pode até ser o seu ajudador, quem cuida de você. Jesus pode ser o seu exemplo e até a sua inspiração, mas ele não é o seu salvador, se ele não é o Senhor da sua vida. Porque a gente usa a moral para sermos boas pessoas, mas não usamos o espiritual que vem de Cristo para nos tornarmos pessoas diferentes e humildes para servir. Porque nosso coração pode estar sendo o coração do filho mais velho, que quando teve a oportunidade, não deixou de cobrar aquilo que ele se achava merecedor. Às vezes nós vamos achar merecedor de algumas coisas que nos fazem, porque somos cristãos, temos que cobrar a Deus. Eu lembro quando o Igor morreu, eu exigia de Deus que o Igor não morresse. Queria que o Igor ficasse vivo. O egoísmo meu, né? Deus tem um plano melhor do que o meu, com certeza. Queria que ele saísse daquela situação. Ainda mais que eu pude estar com ele, falar com ele, a minha esperança aumentou mais ainda. Às vezes a gente quer que alguém seja curado, que alguma coisa aconteça, que isso e que aquilo, como se nós fôssemos merecedores disso. É duro, mas a realidade é que não somos. Somos iguais a todo mundo que sofre, que tem tristezas, que tem frustrações, que tem medos, que tem inseguranças. Somos iguais a todo mundo. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, as coisas podem acontecer. E se não acontecer, é difícil para nós aceitarmos, né? Como aconteceu com a Thalita também, esperávamos que ela vivesse, que ela se recuperasse. Se nós não se confiamos em Deus de fato, vamos sofrer. Vai ser difícil. É difícil. Toda e qualquer dor, ainda mais que é uma coisa muito pessoal. Mas não somos melhores do que os outros para recebermos as bênçãos que achamos que Deus tem que nos dar. Ele vai simplesmente abençoar. Ele não vai deixar de ser Deus. E Ele precisa ser o nosso Salvador. Se a gente se não somos pessoas de fato que honramos aquilo que falamos quando fomos batizados, que Jesus é meu Senhor, com o tempo Jesus não é mais o meu Salvador mesmo eu indo à igreja. Outras coisas já são como prioridades na sua vida. E isso acontece. E esse filho mais velho,
Como eu disse, quando ele teve a oportunidade de cobrar, ele cobrou. Eu me mato de trabalhar aqui, e eu isso, e eu aquilo, eu não falto aos cultos, eu não chego atrasado, eu evangelizo, eu faço isso, e faço aquilo, e vou colocar, e eu tenho que receber isso ainda, tenho que ouvir isso ainda, e eu isso, e eu aquilo. Senhor, faz alguma coisa, o Senhor tem que fazer. E, na verdade não é assim, né? Tudo o que precisávamos receber de Deus, já recebemos. Jesus na cruz, Jesus ressurreto, Jesus vivo. Sua graça nos basta, né? É o que a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro passo foi Deus quem deu. Os outros passos somos nós que temos que dar. De arrependimento, de reconciliação, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, seja um com o outro, seja com Deus, sempre eu tenho que dar o primeiro passo. Tenho que vencer meu orgulho, minha prepotência, minha soberba e dar os passos diante de Deus. E tem que ser uma escolha minha, não é o outro. Sou eu que preciso mudar, eu que preciso dar os meus passos. E sabe, isso faz com que os outros também dêem os passos. Ou não. Mas a maioria das vezes, quando cristãos se encontram de fato e se entendem, os dois é que ganham com isso, né? Ganham uma melhor amizade, um melhor relacionamento, se tornam melhores amigos, se conhecem melhor. Quando temos Jesus como o Senhor de nossas vidas. O filho mais velho, ele tinha lá o pai do lado dele e parecia que era o melhor pai do mundo para ele. Afinal de contas, tudo o que era do pai também era dele. E quando se dividiu, não dividiu só para um, dividiu para os dois. O filho mais velho recebeu. O filho mais velho não disse, não pai, eu não quero agora. Não é isso. Ele está errado de pedir isso. Guarda aí, é do Senhor. Quando o Senhor vir a falecer, eu vou ter o direito. Mas o Senhor está vivo e quero que o Senhor viva há muito tempo. Ele também não fez isso. Quando ele teve a chance de mostrar o coração dele, ele revelou quem ele era e julgou o próprio irmão. E cresceram juntos. Na igreja aqui é a mesma coisa, né? Muitos aqui cresceram juntos. Foram os primeiros frutos. Estão juntos até hoje. Como está, né, as amizades uns com os outros? Vocês consideram quem aí, né? O pai, o filho que deixou a casa, o filho mais velho. Quem vocês consideram hoje? Como você está acrescentando dentro da igreja hoje? Quem você está alcançando? De que maneira você está alcançando a si mesmo? Em que você está caindo em si para poder ajudar os outros a caírem em si também? Então a gente precisa se enxergar, né, quem somos. A Bíblia não fala o nome de nenhum dos filhos, mas eu descobri. Eu, quando estudo uma coisa, eu quero saber. E eu falei, pô, não fala o nome aqui. Eu tenho um livro aqui que fala todos os nomes da Bíblia, todos os nomes. Eu falei, então, vou tentar descobrir quem era. E eu descobri que o filho mais velho, não foi fácil, viu? Descobri quem era. Eu descobri que o nome dele é Claudinei. Claudinei o nome dele. Falei, que susto que eu levei. Porque às vezes a gente não aceita algumas coisas que a Bíblia nos diz. A gente não quer ouvir aquilo. A gente quer ignorar aquilo. Por isso que a gente não cai em si. E se a gente se coloca no lugar do filho mais velho, a gente começa a cair em si, porque a gente começa a refletir sobre nós mesmos, como é o nosso papel dentro da igreja, quem somos como cristãos, se Jesus de fato hoje é meu Salvador, ou se eu tenho resposta já para tudo, eu sei de tudo, então não preciso mais de Deus dando a opinião dele para mim, né? Não preciso mais da Bíblia querendo me ensinar, nem outros querendo me ensinar. Já sou completo, eu sou um cara bom, uma pessoa boa.
E a gente vai se enganando com isso. A culpa é dos outros. É os outros que não amam. Olha eu aqui sozinho, ainda mais agora, né? Estou aqui sozinho, em quarentena. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da graça que Deus nos deu para nós, para também distribuirmos aos outros. Então, defina a igreja partindo do princípio que você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Porque a igreja, na verdade, somos nós. E nós fazemos parte do corpo. Então, a sua mão, cada dedo aqui, cada dedo é extremamente importante para o seu corpo. Tira o dedinho para você ver, ou tira o dedão. Já fica estranho, né? Tira qualquer, ou tira todos os dedos. Deus nos quer por completo. Espiritualmente falando, Ele nos quer inteiros. E o tempo vai passando, e o mundo vai estar fazendo com que Jesus seja uma coisa assim. Não é mais nós que nos ajoelhamos diante de Deus. Parece que Deus agora tem que se ajoelhar diante de nós para atender os nossos pedidos. Você tem se ajoelhado diante de Deus? Ou você quer que Deus se ajoelhe diante de você? E é forte falar isso. Mas as nossas ações, nossas atitudes, a maneira como tratamos uns aos outros, a maneira como tratamos a igreja, a maneira como falamos uns dos outros, nos faz sermos assim. Deus nos ajoelha, Deus se ajoelha diante de nós e nós fazemos os pedidos. Deus, muda essa igreja. Deus, muda essa pessoa. Deus, muda isso. Deus, muda aquilo. Deus, me abençoa nisso. Deus, me abençoa naquilo. Deus, cuida disso. Cura aquele. E quem precisa da cura somos nós. Deus já tem conhecimento de causa, sobre todas as causas que existem no mundo. E oramos para que Deus de fato abençoe, que Deus cure, que Deus liberte, que Deus salve, que Deus... Você ora por isso, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos começar a orar muito mais por nós mesmos, para que a gente mude nossos corações diante de quem é Deus e quem somos nós. Muitas vezes nós estamos servindo na condição do nosso próprio Salvador. Eu sou meu próprio Salvador, porque eu tenho minha maneira de ser salvo. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do culto, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu já sei a maneira de ser salvo. Eu não preciso das pessoas, eu não preciso da Bíblia. Ou eu até usufruo dessas coisas, mas não usufruo mais da comunhão, não estou mais com os irmãos. Tenho meus tempos com Deus, já me é suficiente. E não é isso que Deus quer de nós, né? Porque pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor, como juiz. Porque a exemplo dos dois filhos, né, que tentaram se livrar da autoridade do pai sobre a vida deles, a questão que, né, Deus não separa bons e maus, morais e imorais, né? Quando ele fala sobre o Evangelho é para todos, a boa notícia é para todos. A diferença está em quem você vai escolher. Porque o pai dos filhos convidou os dois para o banquete. Um ele já levou, pediu para levar, e o outro ele falou: venha meu filho, venha comemorar. Seu filho que parecia que estava morto, agora está vivo. Porque o Evangelho de Jesus não se define por uma religião, ou falta de religião, ou de moralidade e imoralidade, ou conservadorismo, ou liberalismo, ou mentes mais abertas, ou os que estão certos, os que estão errados, ou os bitolados, ou mentes estreitas. Não se define por isso, de quem está certo e de quem está errado. O Evangelho é para todos, para mim, para você, né? Em Lucas 18, versículo 14, a Bíblia diz assim: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
As pessoas têm a consciência de que não são boas, né? E de que a Bíblia nos faz pensar assim, né? Ter essa consciência. Eu não sou uma pessoa boa, mas Deus pode colocar as coisas boas em mim e fazer com que eu as pratique. A gente precisa entender que Deus precisa transformar nossa mente. Nossa mente não é tão aberta como a gente imagina. Quando a gente pensa em mente aberta, a gente pensa mais mente aberta para o pecado do que mente aberta para com Deus. A gente pensa muito mais em abrir mais do que no bom sentido e mais para o caminho estreito. Caminho estreito nós não queremos, nós queremos caminhos abertos, fazer as coisas que a nossa natureza humana deseja. Imagina, será que nós temos a mesma força que tínhamos ou até temos para pecar? Lembra das coisas que fazíamos deliberadamente, planejávamos, pensávamos em como fazer para pecar e até realizávamos esses pecados? Será que essa mesma maneira, essa mesma força também é para fazer as coisas para Deus e com Deus? Será que é assim? A força que nós temos para reclamar, para achar as coisas de uma maneira que a gente não gosta, para criticar ou para isso ou para aquilo, nós temos a mesma força também para usar Efésios a nosso favor, de tudo aquilo que é bom, agradável. Coisas para nós pensarmos e refletirmos, né? Porque quando precisamos nos aproximar de Deus, nós temos que ter esse coração de humildade, muita humildade. Porque é o pré-requisito para receber a graça de Deus, é saber que você precisa dela, que você precisa da graça. Esse é um pré-requisito. E para terminarmos no Salmo 138, versículo 6, a Bíblia diz assim, Salmo 138, versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus está nas alturas, né? E essa altura é de observar e de ver, não de distância de nós. De poder enxergar, né? De poder ver o todo. E Ele vê os humildes. Ele vê quem busca a humildade. Uma humildade que transforma. Quando buscamos arrependimento, você está dizendo para você assim, eu vou mudar de vida. Você quer arrependimento? Você está falando, eu vou ser uma outra pessoa. Você quer arrependimento? Você está dizendo, vou cair em si. Eu não vou ter o coração do filho mais velho, mas eu quero ter o coração de quem se arrepende e muda. Pessoas humildes, ou na busca pela humildade, reconhecem quem são diante de Deus. Quem sou eu diante de Deus? Esse Deus incrível, amoroso, bondoso, misericordioso, zeloso, que eu sirvo, que você serve. Deus nos conhece melhor do que qualquer pessoa que te criou. Ele te conhece. Sabe muito bem dos seus pecados, mas aprecia demais a sua vida. E te ama como nunca. E tem derramado a graça dele diariamente sobre você, sobre mim, sobre nós, todos os dias. Então que a gente se enxergue dentro da igreja, fora dela, para praticarmos o Evangelho. Desejo a todos uma semana incrível, se cuidando, se preservando e amando Deus como nunca, e que Deus os abençoe. Amém. Amém? Amém.